Imagine por um momento que os céus se abrem diante de você e, em meio ao brilho celestial, um ser etéreo se aproxima. Você não ouve palavras, mas sente uma onda de conhecimento profundo e sublime fluindo em sua mente. Esta é a maneira como muitos acreditam que os anjos se comunicam, não através de palavras comuns, mas de uma língua ancestral, uma linguagem divina que transcende tudo o que conhecemos. Mas o que aconteceria se você pudesse decifrar essa linguagem? Se fosse possível entender os ecos celestiais, que, segundo algumas tradições, foram dados aos anjos para transmitirem o conhecimento universal. Hoje, nos aprofundaremos nesse mistério fascinante, a linguagem perdida dos anjos. Será que ela realmente existe? Ou será apenas um conto místico, uma história que gera curiosidade, mas não traz respostas? Através de antigas escrituras e relatos de místicos ao longo da história, vamos investigar as pistas deixadas por aqueles que afirmam ter ouvido essa linguagem. E quem sabe, talvez descubram-se segredos profundos que podem alterar a maneira como você vê o mundo espiritual e sua própria conexão com o divino. Mas antes de seguirmos juntos nessa jornada, se você é alguém que busca abrir sua mente para os mistérios do universo, inscreva-se no Eye of Wisdom e ative as notificações. Só assim, você garantirá que estará conosco na revelação de cada um desses segredos escondidos, explorando o conhecimento antigo e esotérico que poucos ousam entender. Agora, prepare-se, pois vamos começar a descortinar um dos maiores enigmas da espiritualidade, a verdadeira linguagem dos anjos. A linguagem perdida dos anjos não é uma invenção moderna. Sua história remonta aos tempos mais remotos, onde grandes civilizações acreditavam firmemente na comunicação direta com seres espirituais através de um idioma que estava além da compreensão humana. É um tema encontrado em várias culturas ao redor do mundo, desde os textos sagrados da Mesopotâmia até os escritos místicos da tradição judaica, do ocultismo egípcio às práticas espirituais indígenas. A primeira menção dessa linguagem celestial é encontrada no antigo livro de Enoque, uma obra que, embora não tenha sido incluída no cânon bíblico, tem sido reverenciada por muitos como uma fonte de sabedoria secreta. Neste livro, Enoque, um patriarca bíblico, descreve encontros com anjos e até a própria linguagem que eles falam. De acordo com Enoque, os anjos não apenas trazem mensagens divinas, mas transmitem uma linguagem celestial que poderia conectar os seres humanos com os mistérios cósmicos e espirituais do universo. Enoque, segundo o texto, também teria sido capaz de aprender essa língua e comunicar-se diretamente com os seres divinos. Mas a ideia de uma linguagem divina transcende o judaísmo. Na antiga Babilônia, os astrólogos e sacerdotes falavam de uma língua secreta dos deuses, um idioma que poderia decifrar o destino das estrelas e revelar os segredos do cosmos. Os egípcios também acreditavam em uma linguagem oculta usada pelos deuses, muitas vezes referida como a língua das estrelas. Os sacerdotes egípcios, em suas práticas esotéricas, acreditavam que certas palavras e símbolos tinham o poder de abrir portais espirituais, conectando-os diretamente com o plano celestial. Na filosofia grega, figuras como Platão e Pitágoras discutiram o conceito de uma linguagem universal, algo que transcende as barreiras das palavras humanas e se comunica através de vibrações e sons cósmicos. Para Platão, a verdadeira sabedoria era expressa através de uma linguagem das ideias, onde a mente humana se conectava ao reino das formas puras, uma esfera onde os anjos, como seres espirituais, habitariam. Isso se assemelha à ideia de que a linguagem dos anjos não é apenas verbal, mas uma forma de entendimento que vai além da fala comum, uma comunicação que toca a alma diretamente. A história da linguagem dos anjos também tem raízes nas tradições místicas da Cabala judaica, que explora o conceito de Lashon HaKodesh, ou a língua sagrada. A Cabala nos ensina que o hebraico, especialmente, é uma língua com uma energia vibracional única, capaz de conectar o ser humano com as esferas divinas. A letra hebraica não é apenas um símbolo fonético, mas um veículo de energia espiritual.
De acordo com a Cabala, os anjos falam através dessas letras e sua verdadeira natureza pode ser compreendida através de um estudo profundo dessa língua sagrada. Porém, ao longo do tempo, muitas dessas antigas tradições foram obscurecidas, escondidas ou até mesmo esquecidas, muitas vezes devido à supressão religiosa ou à destruição de textos e práticas místicas. O conhecimento da linguagem dos anjos tornou-se uma chave secreta, disponível apenas para os iniciados em certas tradições esotéricas. Mas por que esse conhecimento foi ocultado? A resposta talvez esteja no medo de que a humanidade obtivesse poder demais. Conhecer a verdadeira língua dos anjos, dizem os mestres espirituais, é adquirir a capacidade de tocar a essência do universo, manipular energias cósmicas e até alterar os fluxos do destino. Agora você pode estar se perguntando, será que podemos de fato decifrar essa linguagem? Ela é algo mais profundo e misterioso, reservado apenas para os poucos que têm acesso a uma sabedoria ancestral? Ou será que há uma chave escondida, uma forma de abrir essa porta e compreender os segredos que os anjos querem compartilhar conosco? Neste vídeo, vamos explorar o que dizem as tradições antigas, como podemos nos aproximar dessa sabedoria esquecida e se existe, de fato, uma forma de começar a entender os sinais e símbolos que os anjos nos enviam. Agora que já exploramos as origens e as tradições que sustentam a crença na linguagem perdida dos anjos, é hora de aprofundarmos nos aspectos mais misteriosos e fascinantes desse conceito. O que exatamente seria essa linguagem e como ela poderia se manifestar para nós, seres humanos no mundo físico? Para começar, devemos entender que a comunicação angelical não se limita a palavras faladas como as que usamos no cotidiano. Se os anjos, de fato, falam uma linguagem divina, ela é algo muito mais profundo e sutil, uma forma de comunicação que transcende os limites da língua comum. Essa linguagem, de acordo com místicos e estudiosos, pode ser entendida de diversas maneiras, mas há uma constante. Ela está ligada a frequências vibracionais e símbolos que tocam nossa alma. Os antigos acreditavam que os anjos não apenas passavam mensagens verbais, mas que sua comunicação se dava por sinais cósmicos, por números e padrões que apenas um ser desperto seria capaz de interpretar. Muitas vezes, essa linguagem se manifestaria através de sonhos, visões ou até mesmo sincronicidades cotidianas. Um número repetido, uma palavra que aparece inesperadamente em sua vida, uma imagem ou símbolo que se repete em seu campo de visão. Todas essas podem ser formas pelas quais os anjos tentam se comunicar conosco. No entanto, uma das formas mais fascinantes dessa linguagem divina é o uso de vibrações sonoras, que, de acordo com várias tradições espirituais, têm o poder de conectar nossa consciência ao reino dos anjos. O som, quando emitido em frequências específicas, pode criar um portal de comunicação entre o humano e o divino. Isso é observado em práticas espirituais de diferentes culturas, como no uso de mantras no budismo e hinduísmo, ou na antiga prática egípcia dos cânticos sagrados. Os anjos, muitos acreditam, falam através dessas frequências vibracionais, onde cada som e entonação carrega um significado espiritual profundo. Mas o que seria essa linguagem a um nível mais prático? Imagine que, ao longo de sua vida, você tenha experimentado uma sensação de déjà vu, ou um momento em que você sentiu que algo além da compreensão estava se comunicando com você. Esses momentos, de acordo com os estudiosos da linguagem espiritual, podem ser pequenos fragmentos dessa linguagem angélica. Eles podem ser portais breves, onde por um momento fugaz, você tem acesso ao que está além da nossa percepção física. Os anjos, assim, não falam em palavras claras, mas em impressões que tocam a nossa essência, fazendo-nos sentir algo profundamente verdadeiro e eterno. Essas mensagens não são apenas para nos guiar, mas também para nos despertar para a nossa própria natureza divina. Um antigo mestre, o místico persa Rumi, uma vez disse: "Você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota." Ao aprender a reconhecer os sinais dessa linguagem perdida, você não está apenas ouvindo os anjos. Você está ouvindo o seu próprio ser interior,
aquela parte de você que é uma extensão do divino. A verdade é que decifrar a linguagem dos anjos não envolve entender um idioma com letras ou palavras. Em vez disso, é uma jornada de conexão e ressignificação. Trata-se de um despertar, onde você começa a perceber as sutilezas da comunicação cósmica e a reconhecer os pequenos sinais que surgem ao seu redor. As letras e palavras que vemos podem ser apenas a superfície. O verdadeiro significado está nas energias subjacentes, nos símbolos ocultos, nas entrelinhas da realidade. Porém, como podemos começar a entender esses sinais de uma maneira mais prática? Isso nos leva à próxima parte dessa jornada, a necessidade de estar atento, de treinar os sentidos espirituais e de abrir a mente para o incompreensível, para o que está além do tangível. Agora que começamos a entender a natureza mais profunda e vibracional da linguagem dos anjos, é hora de mergulharmos mais fundo nas camadas ocultas desse mistério. Para isso, devemos explorar as visões e as alegorias que cercam essa comunicação angelical, assim como os paradoxos que surgem quando tentamos compreender o incompreensível. Os anjos, muitas vezes, são descritos não apenas como mensageiros, mas como seres de luz que habitam dimensões superiores. Isso significa que sua linguagem não é apenas limitada a um contexto físico, mas que ela transcende as barreiras do espaço e do tempo. A percepção humana, como sabemos, é limitada, e nossos sentidos não são capazes de captar toda a gama de frequências e energias que existem no universo. No entanto, há algo que todos nós compartilhamos: a capacidade de nos conectar com a essência divina através do que poderíamos chamar de intuição elevada. As mensagens dos anjos, então, não vêm como palavras claras em nosso ouvido, mas como flashes de insight, intuições profundas, ou até mesmo manifestações simbólicas que se materializam na nossa realidade. Imagine, por exemplo, um momento em que você sente um impulso de agir, ou uma ideia espontânea que parece ter surgido do nada, mas que é inexplicavelmente verdadeira e precisa. Isso, segundo as tradições esotéricas, pode ser um reflexo da influência angélica. São como fragmentos dessa linguagem celestial que nos chegam em formas mais acessíveis, adaptadas à nossa capacidade de compreensão. Um dos conceitos mais profundos dessa linguagem é a ideia de silêncio. Em muitas tradições místicas, o silêncio é visto como a linguagem verdadeira, o espaço onde as palavras não podem alcançar, mas onde a compreensão profunda é capaz de se manifestar. O grande filósofo Pitágoras, em seus ensinamentos, referia-se ao silêncio da alma, como uma das formas mais puras de se conectar com o divino. Ele acreditava que, ao silenciar nossa mente, nos abríamos para a frequência da verdadeira sabedoria universal, aquela que pode ser transmitida pelos anjos. Mas, ao mesmo tempo, a busca por compreender essa linguagem angelical também nos leva a um paradoxo intrigante: a tentativa de decifrar algo que está além da nossa compreensão humana. O filósofo grego Heráclito, com sua famosa afirmação de que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, nos lembra de que o conhecimento divino não é algo fixo, mas sim fluido e mutável, algo que se adapta ao estado de consciência do buscador. Nesse sentido, os anjos falam conosco de uma maneira que depende do nosso nível de percepção e da nossa preparação espiritual. À medida que evoluímos em nossa jornada, nossa capacidade de entender essas mensagens também se expande. Uma das maiores falácias sobre a linguagem dos anjos é a ideia de que ela poderia ser traduzida em um idioma específico, como o hebraico ou o grego, ou até mesmo uma língua perdida das antigas civilizações. A verdade é mais profunda. A linguagem dos anjos é uma linguagem de símbolos e imagens, de sentimentos e emoções, que se traduz diretamente na nossa experiência e na nossa consciência. Isso significa que cada um de nós pode interpretar os sinais de uma maneira única, baseada em nossa própria jornada espiritual. Portanto, não se trata de uma tradução literal, mas de uma ressonância, de uma sintonia com o que está além de nós. As visões que alguns têm de anjos falando em um idioma desconhecido podem ser simplesmente a nossa mente tentando interpretar essas impressões não verbalizadas de maneira tangível.
a famosa língua dos anjos, que algumas pessoas afirmam ter experimentado durante estados de meditação profunda ou em momentos de intensa conexão espiritual, pode, de fato, ser um reflexo dessa sintonia. No entanto, a verdadeira compreensão só ocorre quando nos rendemos a essa energia, quando nos permitimos ser guiados por ela, sem a necessidade de uma explicação lógica. Neste ponto, você pode estar se perguntando: como posso aplicar esse conhecimento na minha vida cotidiana? Como posso, de fato, começar a ouvir os anjos e entender suas mensagens? A resposta está em voltar-se para dentro. A chave para decifrar a linguagem dos anjos não está no exterior, mas em nosso próprio ser. Agora que mergulhamos nos aspectos místicos e esotéricos da linguagem dos anjos, é hora de explorar como podemos começar a integrar essa sabedoria em nossa vida cotidiana. Afinal, o verdadeiro conhecimento não está apenas em saber, mas em aplicar o que aprendemos de maneiras que transformam nossa percepção e nossa conexão com o divino. Então, como podemos começar a ouvir e decifrar a linguagem dos anjos? A resposta começa com a prática da atenção plena e a sintonização com os sinais espirituais ao nosso redor. O primeiro passo é treinar sua mente para estar aberta e receptiva a essas mensagens sutis. Como podemos fazer isso? Aqui estão algumas maneiras de começar a aplicar esses insights de forma prática. Silêncio e meditação. Como mencionamos antes, os anjos se comunicam através do silêncio. Quando você silencia sua mente e cria um espaço para a introspecção profunda, você começa a acessar níveis mais elevados de consciência. Práticas de meditação focadas no silêncio interior são essenciais para começar a ouvir esses sinais. Não há necessidade de palavras ou sons específicos. O objetivo é simplesmente estar em um espaço de receptividade. Uma prática eficaz pode ser a meditação focada na respiração, onde você simplesmente se concentra na sua respiração, permitindo que a mente se acalme e os sinais divinos comecem a se revelar. Ao se desconectar das distrações externas, você cria um portal para a comunicação angelical. Observação dos sinais. Os anjos frequentemente se comunicam através de símbolos e sincronicidades. Isso pode ser visto em padrões que surgem em sua vida diária. Um número repetido, uma palavra que aparece inesperadamente ou uma visão que chama sua atenção de forma inexplicável. Para entender essa linguagem, é necessário ser atento. Quando algo fora do comum surge em seu campo de visão, pause e pergunte-se: o que isso pode significar? Qual mensagem estou sendo chamado a perceber? Comece a registrar esses sinais e a notar como você se sente em relação a eles. Muitas vezes, uma sequência de eventos ou padrões simbólicos pode começar a formar uma mensagem coesa que toca o coração. Trabalhando com o som. Uma das formas mais poderosas de se conectar com a linguagem dos anjos é através do som. E isso pode ser feito de diversas maneiras, com o uso de mantras, cânticos ou até sons específicos como os tocados em tibetanas, taças de cristal ou tigelas sonoras. O som tem o poder de alterar nossa vibração, e ao usar sons sagrados, você pode elevar sua frequência para sintonizar melhor com o plano espiritual. A prática de cantar ou ouvir mantras pode, com o tempo, abrir portas para uma comunicação mais direta com os seres angélicos. Diário espiritual. Uma das formas mais eficazes de entender as mensagens que os anjos estão transmitindo é manter um diário espiritual. Anote seus sonhos, sentimentos e as sincronicidades que ocorrerem no seu dia a dia. Muitas vezes, os anjos se comunicam durante os sonhos, transmitindo mensagens que têm um impacto profundo em nosso espírito. Ao registrar esses momentos, você começa a construir um mapa de sua jornada espiritual, onde pode começar a identificar padrões, mensagens repetidas ou símbolos recorrentes que possam ajudá-lo a interpretar melhor as instruções divinas. Cultivando o desapego e a intuição. O desapego é uma prática essencial, quando se busca entender a linguagem dos anjos. Muitos místicos e mestres espirituais afirmam que, ao nos desapegarmos do nosso desejo de controlar ou entender tudo de maneira lógica, começamos a nos abrir para uma comunicação mais profunda com o divino.
confie em sua intuição e siga os sinais espirituais sem resistência. Quando você se permite ser guiado pela intuição, você começa a perceber a verdadeira sabedoria dos anjos, que frequentemente nos chama a seguir um caminho inesperado, mas divinamente orientado. Conexão com a natureza. A natureza é uma das formas mais puras e diretas de comunicação espiritual. Muitas culturas ao redor do mundo acreditam que a natureza está impregnada de energia divina, e ao nos conectarmos com ela, podemos ouvir os sussurros do cosmos. Passe algum tempo na natureza, seja uma caminhada em uma floresta, a observação das estrelas ou simplesmente se sentar em um campo aberto. O silêncio da natureza permite que você esteja mais receptivo aos sinais angélicos e espirituais que estão ao seu redor. A prática de gratidão e invocação. Uma maneira de fortalecer sua conexão com os anjos é a prática diária da gratidão. Ao expressar gratidão pelas pequenas coisas, você aumenta sua vibração e cria um espaço energético para receber mensagens divinas. Além disso, invocar a presença dos anjos em sua vida com pedidos de orientação e clareza também pode abrir portas para a comunicação. Um simples ato de invocação pode ser: anjos da guarda, abram meus olhos para a verdade e para as mensagens que eu preciso ouvir. Essas práticas são formas de treinar sua consciência para perceber o que os anjos estão tentando transmitir. Ao se dedicar a esse processo, você começa a perceber que não há uma única maneira de comunicar-se com o divino. A linguagem dos anjos, em seu aspecto mais profundo, está em tudo ao nosso redor, nas vibrações do universo, nos padrões cósmicos e nas mensagens que vêm até nós de maneira direta e pessoal. Ela é, ao mesmo tempo, uma arte de perceber e de ouvir, além do que é visível e tangível. A linguagem perdida dos anjos é um mistério envolto em véus de espiritualidade antiga e sabedoria esquecida. Ao longo deste vídeo, desvendamos um pouco dessa comunicação divina que transcende a língua comum, conectando-nos ao cosmos de uma maneira que vai além das palavras. Como vimos, essa linguagem não é apenas algo verbal, mas sim uma vibração, um sentimento, uma energia que toca as profundezas do nosso ser. Ela se manifesta através de sinais, sincronicidades, sons e até mesmo no silêncio profundo de nossa própria consciência. O que torna essa linguagem tão especial é que, ao aprendermos a ouvir, não apenas entramos em contato com os anjos, mas também despertamos para a nossa verdadeira essência divina. Afinal, como foi dito por antigos mestres, nós somos todos portadores da mesma luz que os anjos. Eles apenas nos ajudam a lembrar do que já está dentro de nós. Uma conexão direta com o divino. Uma sabedoria eterna que transcende o tempo e o espaço. Agora, a pergunta permanece. Você está pronto para ouvir esses sussurros angelicais? Está preparado para olhar além das palavras e perceber os sinais que os anjos estão enviando a cada momento de sua vida? A linguagem dos anjos não está fora do seu alcance. Ela está à sua volta, esperando para ser descoberta e entendida por aqueles dispostos a abrir os olhos da alma. Enquanto você se aventura por esse caminho de descoberta, lembre-se de que a verdadeira chave para entender a comunicação angelical não está em tentar decifrar tudo de forma lógica e racional, mas em permitir-se estar em sintonia com as energias do universo. Pratique o silêncio, observe os sinais e confie na sua intuição. À medida que você evolui, sua capacidade de entender essas mensagens se expandirá e a sabedoria divina começará a se revelar mais claramente. Se você está em busca de mais conhecimento esotérico e espiritual, inscreva-se no Eye of Wisdom, pois juntos vamos continuar a explorar as profundezas do universo e a linguagem misteriosa que conecta todos os seres com o divino. Cada vídeo é uma oportunidade para abrir sua mente e coração para novos insights, transformando sua jornada espiritual de maneiras profundas e reveladoras. Então, deixo uma última reflexão para você. Será que estamos verdadeiramente prontos para ouvir os anjos? Ou será que estamos apenas começando a despertar para a mensagem que sempre esteve à nossa frente? A resposta está em sua própria busca. Continue explorando, continue ouvindo
E, acima de tudo, continue se permitindo ser guiado pela sabedoria eterna.